Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Mariana e esse é o podcast Além do Tapetinho. Bom, para começar, eu preciso contar para você que o tema de hoje era para ser outro. A minha ideia era falar sobre acolhimento, que foi um dos temas que eu coloquei em votação no Instagram no mês passado. Mas acontece que eu tô meio travada para escrever essa pauta. Não sei ao certo por quê, mas eu fiquei enrolando vários dias e, embora algumas ideias tenham me surgido, eu não conseguia sentar para escrever. Então, eu decidi falar sobre algo mais simples e um pouco mais fácil de escrever também. Eu acabei inspirada por um episódio que gravamos essa semana do Café com TDAH. Para quem ainda não sabe, o Café com TDAH é um podcast novinho do qual eu faço parte e que é muito, muito divertido. Além disso, eu também me senti inspirada e influenciada de uma forma positiva pela Bruna, do podcast Vida Simples e Outras Coisas. E deu vontade de falar, então, sobre os pequenos prazeres cotidianos que podem nos ajudar a trazer um quentinho para o coração no meio de situações difíceis. E por falar em situações difíceis, lá se vão quase 1 ano e 3 meses de pandemia. E continuamos numa situação bastante complicada e caótica. Muito desgoverno. E sim, é preciso continuar gritando fora Bolsonaro. Ao mesmo tempo, se continuarmos completamente imersas nisso tudo, não conseguiremos dar nenhum passo. Ainda mais se considerarmos que boa parte desse tipo de coisa foge do nosso controle. Eu mesma já me senti muito paralisada por tudo que estamos vivendo. Como se não fosse possível manter nenhum tipo de esperança no meio do caos. Inclusive, eu tenho um tema na minha interminável lista que é justamente sobre essa linha tênue que existe entre a gente manter a sanidade mental e não se alienar da realidade do mundo. Um dia, e com muita coragem, eu chego nesse tema. Mas bora lá. O episódio de hoje, então, é para ser um pouquinho mais leve, trazer um pouquinho de leveza, talvez. E é um convite para buscarmos pequenos prazeres cotidianos, para que a gente lembre que, apesar de tudo, é possível encontrarmos alegria no dia a dia. A minha ideia hoje é literalmente fazer um convite para você observar os seus pequenos prazeres, descobrir quais eles são. Porque muitas vezes essas coisas são tão pequenas que elas passam despercebidas. Então eu quero te contar alguns desses meus prazeres e se você se sentir à vontade, vai lá nas redes para me contar um pouco dos seus também. Bom, se você me acompanha por aqui, já sabe que ultimamente eu tenho focado bastante em viver de uma forma mais lenta. Me dar tempo para apreciar e viver cada momento. Então, eu sempre tento começar o dia desse jeito, tirando um tempinho pela manhã para preparar meu café com calma, sentar, sentir o sabor das coisas. E isso pode ser em silêncio, ou ouvindo alguma música, ou algum podcast. A galera lá do Mindfulness, da atenção plena, nessa hora pira, né? Porque eles diriam que a gente tem que fazer as refeições sempre em silêncio. Mas cá entre nós, tem vezes que eu gosto mesmo de comer em silêncio, mas em outros momentos a música me dá um quentinho e o podcast é também uma forma muito gostosa de começar o dia para mim. Outro momento de prazer que eu geralmente tenho também logo pela manhã é a prática de yoga de cada dia. Eu acho maravilhoso movimentar o meu corpo de formas diferentes, perceber as sensações, me conectar com o que elas me trazem e me perceber presente. Existe uma forma de enxergar o yoga que quer que a gente se afaste dos sentidos e das sensações. Mas o que eu percebo é que esses sentidos e sensações têm uma capacidade impressionante de trazer esse estado de presença. Quando a gente se conecta com os nossos sentidos e passa a observá-los, isso traz a gente para o momento presente e é de uma forma muito potente. Além disso, a meditação sentada, silenciosa, também é uma ótima maneira de me observar. E não é sempre gostoso, não, como eu já comentei algumas vezes por aqui.
mas sempre me traz essa sensação de presença que por si só, para mim, é prazerosa. Bem, ultimamente eu tenho tido problema para dormir, porque eu tenho bruxismo. E nesse momento eu poderia fazer diversas piadas com isso, mas você pode imaginar as piadas por aí. E eu vou só dizer que eu travo os dentes sem perceber, especialmente quando eu estou dormindo. E isso faz com que o meu sono nem sempre seja reparador. Daí, às vezes eu fico muito cansada. Se eu passo vários dias tendo bruxismo, eu fico me arrastando praticamente pela vida porque é bem exaustivo. E aí eu já tentei várias coisas para amenizar isso. Eu durmo com aquela plaquinha, para quem está familiarizado, mas ela só protege o desgaste dos dentes. Ela não funciona como uma solução da coisa em si. E aí, depois da pandemia, o bruxismo piorou bastante, porque ele está muito relacionado com ansiedade. Então, na verdade, para lidar com ele, a gente precisa saber o que está por trás disso, as causas da nossa ansiedade e etc e tal, que é muito um rolê de autoconhecimento mesmo, né? Então, eu já tentei muitas coisas para buscar esse relaxamento, buscar controlar essa ansiedade, etc. Eu já tentei fazer isso com chás, já tentei com fitoterápico, com automassagem. E algumas dessas coisas funcionam por um tempo, depois elas param de funcionar. E justamente por ser algo que tem relação com ansiedade, não vai ter uma solução milagrosa, né? E daí, recentemente, eu resolvi implementar novamente uma rotina noturna, como eu já tinha tentado fazer lá no início da pandemia. E essa rotina tem me ajudado bastante. E, na real, cada partezinha dela é um prazer à parte para mim. Geralmente eu preparo um chá e um escalda-pés, que no frio são maravilhosos. Inclusive, se você nunca fez escalda-pés, gente, pelo amor da deusa, sério, faça um escalda-pés, é muito gostoso. E não precisa de nada, você pode só esquentar a água, pegar uma bacia grande que caiba os pés e colocar o pé na água quente, já tá maravilhoso. Eu tenho as minhas bruxices, que não tem a ver com bruxismo nesse ponto, não tem a ver com bruxismo, e aí eu gosto de usar ervas e etc. Mas não precisa, você pode fazer só com água que já é maravilhoso. E junto com essas duas coisas eu gosto de ler. Atualmente estou lendo um livro muito massa, que chama Talvez Você Deva Conversar com Alguém, que é de uma psicóloga e tem sido bem massa de ler. Eu também tiro um tempo nesse momento noturno para preencher minha mandala lunar e para estudar tarô, que é algo que eu comecei recentemente e está sendo bem massa. E é óbvio, né? Ler, preencher a mandala e estudar tarô não são coisas que eu faço ao mesmo tempo. E aqui eu quero compartilhar com vocês um prazer que eu comecei a me conectar recentemente. Mas antes de falar sobre ele, eu quero compartilhar também uma reflexão que eu tenho feito nos últimos tempos. Ultimamente eu tenho pensado no quanto que a gente vive num sistema que quer pregar a utilidade de tudo. Sim, de novo, o mesmo rolê de sempre. Produtividade, ser a sua melhor versão e blá, 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 blá. E por que eu tô falando isso nesse episódio? Bom, porque é mais uma reflexão que eu vejo que cabe aqui. Esse episódio todinho é uma lembrança de que podemos fazer coisas pelo simples prazer de fazê-las. Fazer simplesmente porque a gente quer. Elas não precisam ser úteis. A gente pode começar a estudar temas porque gostamos, sem que eles nos rendam algum dinheiro depois ou alguma coisa para a gente colocar no currículo. Nós podemos escolher aprender coisas novas pela simples vontade e tirar momentos para fazermos coisas que para esse sistema podem parecer completamente inúteis ou bobas. E na real, é muito bom a gente refletir sobre isso porque é quase como uma micro-revolução quando a gente se permite fazer as coisas pela simples vontade, sem se preocupar tanto com julgamentos
e com as coisas que as pessoas falam, porque às vezes elas vão falar mesmo e a gente vai precisar ignorar o que está sendo dito. E bom, esse prazer que eu descobri recentemente é o desenho. Por volta, se não me engano, de 2014 ou 2015, eu cismei que eu ia aprender a desenhar. Acho que foi finalzinho de 2014. E aí eu comecei sozinha. Vou tentar, sim. A primeira tatuagem que eu fiz foi do primeiro desenho que eu copiei da internet, mas mesmo sendo uma cópia, ele me representava, então eu acabei tatuando ele. E aí, recentemente, surgiu a oportunidade de fazer aulas de desenho. E tá sendo muito massa, porque como eu já tenho isso na minha história, na verdade eu sempre tive vontade de aprender a desenhar, tá sendo bastante divertido. As aulas têm duração de 1 hora, uma vez por semana, e assim, passa num segundo. É muito gostoso. E é muito bom, assim, eu me sinto realmente realizada de estar fazendo alguma coisa pelo simples desejo. Eu desejei fazer isso, surgiu a oportunidade e eu tô fazendo. Isso não precisa ser útil, isso não precisa me render nada depois e é maravilhoso. E por fim, eu quero compartilhar com você uns prazeres que são ainda mais simples do que esses que eu coloquei e que me são muito caros. Por exemplo, eu amo sentir cheiro de chuva, especialmente à noite. Aqui eu moro perto de um mato, digamos assim. E à noite, quando chove e dá aquela brisa geladinha de chuva, vem um cheirinho de mato que me traz uma conexão que... Uma das coisas que eu mais sinto falta na pandemia é de colocar os pés na terra, sentir os pés na terra, ir, sei lá, pra praia, pra cachoeira, pro mato, pra roça, esse tipo de coisa. E quando vem esse cheirinho pós-chuva, nossa, é maravilhoso. Parece que eu me transporto, assim, para outros lugares dentro de mim. É muito bom. Eu também amo cheiro de café recém-passado e o gostinho também daquele café quentinho no frio. Eu gosto muito de tomar banho com presença, que significa que é simplesmente ficar ali e sentir o contato da água com a pele. Nossa, gente, essas coisas no frio são todas ainda mais maravilhosas. Eu sou fã do frio, então é um outro ponto também. Eu gosto muito de maratonar séries e conversar. Seja conversar com meu companheiro pessoalmente, ou com a minha mãe, que é uma das poucas pessoas que eu vejo na pandemia, ou conversar por videochamada, e às vezes até mesmo por Telegram, WhatsApp. Simplesmente trocar ideia, sabe? Sair um pouco das coisas de sempre. E muitas vezes são essas coisinhas pequenas que a gente nem dá lá muito valor, mas que podem ser super prazerosas se a gente simplesmente se permitir sentir e ficar presente. E na real, esses pequenos prazeres vão ser diferentes para cada pessoa. Nem todos são possíveis para todo mundo, mas sempre podemos buscar esse quentinho no coração no nosso dia a dia. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Inclusive, como eu falei lá no início, eu vou adorar saber quais são os seus pequenos prazeres cotidianos. Se você se sentir à vontade e sentir vontade, me conta lá no Twitter ou no Instagram do podcast. Quem sabe o seu prazer pode inspirar outras pessoas. Eu tô no Twitter, no @além-do-tapetinho e no Insta como @além-do-tapetinho.pod. Lembrando que os episódios desse podcast saem toda primeira e terceira quinta-feira do mês. Fica aqui comigo e escuta os próximos episódios. Se puder, se inscreve e divulga também para os amigos. Você consegue ouvir o Além do Tapetinho em vários agregadores, no Spotify, YouTube e também no meu site, alemdotapetinho.com.br. Inclusive, no meu site tem uma área de blog. Eu não alimento sempre, porque eu gosto de ver o blog como algo que vai ficar ali. Então, se você não entrou no site ainda, vai lá dar uma olhadinha que tem alguns textos que eu escrevi bem com o coração. Além disso, também tem um canal no Telegram, onde eu divulgo os novos episódios, e o link para participar está na descrição. Se quiser mandar sugestões de pauta ou falar de qualquer outra coisa, eu vou adorar receber um alô seu.
Ah, e sobre os episódios de hoje que me inspiraram, o da Bruna já tá na descrição. E o do Café com TDAH, que como eu falei é um podcast novinho que eu faço parte também. Se você tá ouvindo depois do dia 9 de junho de 2021, já tem o link na descrição. Se não, pode me seguir lá nas redes que eu vou divulgar ele também assim que sair. E o Café com TDAH, inclusive, é filhote de um outro podcast, a Tribo TDAH. Muitos recados, muitas coisas. Enfim, um beijo e até o próximo episódio.